Jornada EB, Estamos dentro do mês de junho, onde se lança a campanha do Junho Laranja, que é uma campanha que alerta para a situação dos queimados, em dois aspectos, né? Primeiro, da prevenção dos acidentes. Acidente com fogo pode acontecer em qualquer situação, com qualquer pessoa. Comigo, com você que está nos acompanhando, com o seu filho, em casa, em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. E no segundo momento, a campanha também alerta para a necessidade de se criar uma rede de tratamento no sistema de saúde, especialmente no sistema público de saúde. Eu tenho a informação, e nós vamos falar sobre isso também, que Araraquara, neste momento, não tem profissional credenciado pelo SUS. E a fila é de dezenas de pessoas. Mas para falar sobre isso e trazer a experiência sobre o assunto, nós convidamos, eu agradeço você por ter aceitado este convite, a Rafaela Berto Pucca. Queria que você se apresentasse, mas eu só antecipo algumas informações, né? A Rafaela é doutora em estudos literários, é professora, atua na Iracema Nogueira, né, Rafaela? É esposa e mãe, é isso? Bom dia, Rafaela. Bom dia. Bom dia para a audiência, né? E dizer, antes de falar da campanha, agradeço muito a oportunidade. O quanto eu tô até um pouco emocionada, porque eu fiquei 1 ano e meio afastada por conta desse acidente e vocês fizeram parte da minha rotina. De verdade, eu acompanhava muito e aí eu fazia comentários pro Luiz, então eu tô me sentindo até um pouco emocionada, um pouco honrada de estar aqui e de falar sobre esse assunto. Neste momento você é a companhia de alguém que está em casa também te ouvindo falar sobre esse assunto importante, Rafaela. E eu sei que estar aqui hoje nessa mesa para você é um exercício de, não vou nem dizer superação, que é um clichê, né? Mas de retomada de uma vida que em algum momento você achou que não tivesse mais, né? Sim. Quando é que teve essa inflexão na tua vida, Rafaela? Eu sofri um grave acidente em janeiro de 2024, ano passado. A gente não tem ciência de alguns riscos e muitas vezes, mesmo que tenha informação, porque muita informação eu tinha, você acha que não vai acontecer com você, né? Então as pessoas, elas têm essa impressão. Eu ganhei uma fogueira ecológica, uma lareira ecológica. Era um momento que estava tendo bastante queimada, as pessoas falavam muito sobre não usar lenha, não gerar fumaça. E aí a gente estava fazendo uma reunião de amigos, né? Essa fogueira ecológica é um recipiente de cerâmica grande, tem umas pedrinhas dentro, 2 latinhas, você coloca etanol e aí forma ali uma chama, né? O funcionamento é muito parecido com o de um rechô. Aí, num primeiro momento, eu achei que era bonito, que ia trazer um aconchego, um momento para essa reunião. E aí, nós nos colocamos para utilizar. Nem era a primeira vez que a gente estava usando esse recipiente. E aí, no momento que foi reabastecer, né, teve uma explosão. Isso aconteceu na minha casa, né? Felizmente, estava do lado de fora. Eu sou mãe de uma criança autista e felizmente também naquele dia ela não estava em casa, né? Aí teve a explosão, eu me assustei muito, eu estava sentada perto, não manuseando, eu me assustei e me levantei. Uma colega que estava do lado, ela se abaixou, né? E não se machucou. Quando eu me levantei, eu virei para o lado e aí queimou quase todo o meu lado esquerdo. Eu tive 40% do meu corpo queimado. Agora, como é que a explosão foi provocada? Foi um erro de funcionamento ou de manuseio do equipamento ali? Eu acho que hoje eu tenho essa ciência, mas eu não tinha. Uhum. Esse equipamento não tem que ser manuseado. Ele não deve existir, né? Porque não existe uma necessidade real, né, de existência. E é muito perigoso, né? Então a gente não tem que manusear nenhum tipo de combustível. Não há necessidade desse manuseio. E é muito perigoso.
quando você envolve... Hoje eu faço parte da ANAVIC, eu estou aqui com a camiseta, que é a Associação Nacional de Amigos e Vítimas de Queimadura. Eu cheguei em contato com a ANAVIC porque, num momento de muita dor, né, eu pedia mesmo força para superar isso. E eu queria conversar com pessoas que já haviam passado por isso e que tinham alguma esperança de que essa dor ia amenizar, que eu iria retomar os meus movimentos. Hoje eu retomei, graças a Deus, de que eu iria retomar minha vida. E aí eu fui buscando na internet informações a respeito disso e eu cheguei nessa associação, né? Eles me acolheram, como fazem com todas as vítimas de queimadura. Me passaram muita informação, houve muitas trocas. E aí, no momento que eu fui melhorando, que eu fui me sentindo mais... com menos dor, né? No processo de reabilitação, eles me chamaram para fazer parte, né? Assim como nós te ajudamos, você pode ajudar outras vítimas, né? Por conta de eu ser professora, de ter boa capacidade de comunicação. E aí é nesse intuito mesmo que hoje eu estou aqui, né? Ontem eu fiz até uma palestra na Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira. E aí a gente percebe, já fiz no IEBA também, né? Aqui está meu colega de trabalho, o Fernando. E a gente percebe como as pessoas não têm informação sobre isso. Aliás, nem eu mesma tinha antes de eu passar por essa situação, né? E com combustível não se brinca. Então, vai manusear a churrasqueira, não usem combustível. Existem outras possibilidades de você acender a churrasqueira sem utilizar combustível. São momentos que as pessoas fazem muito uso de álcool, bebida, né? Então, as pessoas não estão atentas. E aí você vai manusear o combustível, isso pode ser muito sério. E a gente tem relatos, hoje eu conheço outras pessoas de Araraquara, de região, porque se aproximaram por conta da associação, relatos muito sérios, de pessoas que ficaram marcadas pela vida inteira. E o tratamento não é algo assim que acaba no hospital. Eu tinha essa impressão. Quando eu fui internada, eu achava que a hora que minhas feridas... eu iria ficar com cicatriz, mas eu achei que assim que as feridas cicatrizassem, fechassem, eu estaria curada. E isso não é verdade. A gente tem restrição de mobilidade, tem neuropatia, porque queimam os nervinhos, né, os neurotransmissores. As cicatrizes são duras. Você tem essas possibilidades de queloide, tem que fazer infiltração. Então, assim, o tratamento pode demorar muito tempo ou durar a vida toda. E tem o impacto também da sua saúde emocional, né? Sim. Porque, de repente, você se vê num corpo que você custa reconhecer, né, Rafaela? Tem esse impacto que é de grande monta na vida do acidentado, né? Eu queimei bastante o braço esquerdo, né? Eu também tive queimaduras nas pernas, precisei fazer enxerto de pele, então eles precisaram retirar da minha perna direita a pele para poder fazer o enxerto, né? E aí eu tive que lidar com essa mudança no meu corpo, né? Hoje eu estou conseguindo retomar algumas atividades. Eu queimei bastante o rosto também. Então Você me autoriza a mostrar imagens? Sim. Eu acho que a imagem ela é chocante, mas mostra isso que a Rafaela está dizendo aqui, né? Não são ferimentos simples, né? Que você vai no médico, passa uma pomadinha, 2, 3 dias você está bem. Essa é imediatamente após o acidente, né, Rafaela? Essa foi depois que eu saí da UTI, essa imagem que eu tô bastante queimada. Uhum. E para que o público tenha uma noção, essas queimaduras são de 2º grau. Ainda tem o 3º grau. Tem 3º grau, que é como foi no meu braço. Pode rodar, então? A queimadura de 2º grau, ela forma essas cascas, fica bastante vermelho, forma bolha. Tem que fazer o desbridamento, que é a cirurgia que a gente faz assim que é internado, por isso a necessidade de uma unidade de referência, né? Então, quando você passa por um acidente grave com queimadura, você vai para uma unidade de referência porque o risco de infecção é muito grande. A gente perde a pele, que é a camada protetora. A proteção, né? No seu caso, você foi atendida onde? Rede privada, rede pública? A princípio, foi numa rede privada, num plano médico que eu tinha.
Eu fui atendida no 24 horas. Eu entrei, eles chamam de... Porque eu estava tremendo muito, você perde a noção de calor, de frio, eu estava em choque. E aí me deram os primeiros atendimentos aqui em Araraquara, me transferiram para Sertãozinho. Eu fiquei 5 dias na UTI, né? Queimaduras de 2º grau no rosto, face, orelha, eu tenho. Nas pernas, foi 40% do meu corpo. E no braço, a queimadura de 3º grau, no braço esquerdo. Aí, quando eles conseguiram me estabilizar, eu não fiquei em coma em nenhum momento, porque eu não inalei fumaça, não tinha fumaça. Quando existe isso, a pessoa pode queimar as vias aéreas, e aí o risco de morte é muito maior. E a gente tem um caso hoje eu acompanho algumas pessoas que passaram por situações assim. E aí eu não fiquei desacordada, eu não entrei em coma, eles me transferiram depois para o quarto. Eu fiquei 30 dias internado e assim, é uma internação muito dolorosa, porque você fica isolado. Então eu recebi a visita da minha família de maneira muito contida. Então é uma internação longa e dolorosa, porque você não tem muito acesso a quase ninguém. Porque evita-se o risco de infecção. Né? Contaminação por infecção. E aí a continuidade do tratamento, que é longo, há várias etapas, vários processos, aí você usou a rede pública. Sim, e demorou, porque assim, eu recebi alta sem ter a minha ferida totalmente cicatrizada. E na época eu fiquei muito contente, porque eu não aguentava mais ficar no hospital, né? E eu ainda estava... Tem uma foto, acho que eu coloquei aqui, de que eu tô saindo do hospital e tô saindo com Porque ela está saindo do hospital. Com a bandana ainda, E aí era carnaval, essa foto eu tava saindo do hospital. Eu tava com as enfermeiras que me atenderam em Sertãozinho. Aliás, se elas estiverem ouvindo, né, muito obrigado pelo atendimento que me deram. E aí era carnaval naquela época, Madalena, eu tinha que fazer... retorno em Ribeirão Preto, porque a médica cirurgião plástica que me atendeu lá era de Ribeirão. E ela não me atendeu, porque, né, feriados e tudo mais. A ferida, ela evoluiu e ela infeccionou. E aí, assim que ela me viu, depois desse processo, eu cheguei a fazer curativos também com a enfermeira aqui em Araraquara. Ela indicou enxerto de pele. Ela falou assim, essa ferida não vai fechar, você já está estendendo muito tempo com a ferida aberta, não pode, você vai ter que fazer enxerto. E aí eu teria que voltar a ser internada. Só que o plano, na época, disse que eu teria que ir para Ribeirão Preto, atrás de um anestesista, atrás de um cardiologista, que eu teria que fazer todos os trâmites de internação, e eu estava numa condição aí, eu já estava começando a ter febre, eu não estava bem. Eu não tinha mais como correr atrás de tudo isso. E aí eu procurei o Dr. Lapena, né? De maneira particular mesmo, pedindo ajuda, porque em Araraquara ele é a referência no assunto, né? E eu não queria voltar também para Sertãozinho. Ele me atendeu, né? Eu paguei a consulta, ele me atendeu. E disse que realmente eu precisava fazer um enxerto de pele. E aí isso foi feito aqui em Araraquara. Eu não tinha dinheiro, não sabia como que eu ia pagar isso. Eu fiz em Araraquara, no Hospital São Paulo. Eu falei assim, eu tenho um carro, eu vou vender o carro, porque eu não vou voltar para outro lugar, principalmente nessas condições. Aí, na época, eu não sei se vocês tiveram acesso, a vereadora Fabi Vigílio, que é minha amiga, ela moveu uma campanha para me ajudar. E aí a gente conseguiu pagar todo o tratamento no Hospital São Paulo. Com a solidariedade de amigos, né? Foi muito, muito, muito importante para mim. Porque, juntando tudo, foi quase 30 mil reais. Entre cirurgia, anestesista, internação e tudo que eu precisei. Quer dizer, é importante tudo isso que você está relatando para a gente entender o impacto, né, que uma coisa como essa, trivial, que talvez a gente não dê importância, pode provocar na vida de uma pessoa e ecoar por muito tempo. Amanhã é o dia 6 de junho. O que essa data representa nessa luta, Rafaela?
junho não é à toa, né? Da gente pensar uma campanha de junho laranja contra acidentes de queimadura, é porque a incidência acontece em junho. Festa junina. Por conta das festas juninas. De pensar assim, na festa junina tem fogueira, festa junina tem bebidas quentes, tem muitos casos de pessoas que manipulando grandes caldeirões, não consegue peso, vira para si, né? Festa junina tem bombinha, festa junina tem fogos de artifício. Então, é um momento que a gente precisa voltar a atenção. Eu acho que estar atento é para sempre. Mas a gente tem que voltar a atenção porque o risco e a incidência é maior, né? Por exemplo, eu voltei a trabalhar recentemente, faz 2 meses. E aí eu já encontrei na escola que eu trabalho um aluno que perdeu os dedos da mão por conta de torpedo de bombinha de festa junina. Então, e eu vejo isso muito em escola. Aluno soltando bombinha, levando torpedo. A gente vê muito isso porque parece interessante, às vezes, né, para a aula. É muito sério. Não é brincadeira. A gente estava falando sobre o atendimento, Luiz. Hoje eu sou atendida integralmente pelo SUS. Porque por conta de toda essa trajetória, eu cancelei o plano médico, né? Mas tudo é muito difícil, né? Tudo é muito difícil. E eu percebo que não é só em Araraquara. É geral, né? Isso é geral. Você até contou um detalhe ontem, para a gente já encaminhar para o encerramento, que você era atendida no ambulatório médico de especialidades de Taquaritinga. E que por conta daquele mutirão da catarata, que acabou pelos procedimentos ali internos do hospital cegando muitas pessoas, muitos procedimentos foram suspensos, né? Interditado pela justiça. E aí vocês, agora, você e muitas pessoas de Araraquara estão numa fila esperando um credenciamento de um médico no SUS aqui, porque não tem, Araraquara não tem um especialista na questão do tratamento de pele, é isso? Eu descobri de maneira muito... né, traumática, que o SUS tem uma dificuldade muito grande, o SUS de maneira geral, de ter um cirurgião plástico, né? E Araraquara realmente não tem. E aí, fazendo o tratamento, eles me encaminharam para o âmbito de Taquaritinga. Qual é o procedimento que eu fazia lá? Aplicação de corticoide nas minhas cicatrizes, porque elas são muito endurecidas e para você ter mobilidade, você... E aí, por conta, né, do que aconteceu, eles suspenderam lá todos os procedimentos invasivos. E aí, me deram alta, não porque eu não preciso mais das aplicações, mas porque não vai ser mais feito lá. E aí, eu volto para a rede e aí eu tô aguardando. E aí eu falei para o Luiz, eu cheguei a entrar em contato com a regulação, né, do SUS para entender por que está demorando para fazer o encaminhamento, eu ter acesso a uma reavaliação com um cirurgião plástico. E eles disseram que não tem em Araraquara, que eles até abriram concurso, mas não houve... Não sei se não teve ninguém que prestou o concurso ou a pessoa não se interessou pelo trabalho. Então, não tem cirurgião e assim essa lista que o Luiz fala, não é só de pessoas queimadas. São todas as pessoas que precisam de avaliação com cirurgião plástico. Então, tem mulheres que fizeram uma mectomia, teriam que fazer a recomposição da mama. Outras pessoas, eu não sei, porque por algum motivo precisariam. E essa lista é grande e hoje a gente não tem ninguém que possa nos atender. Tem que esperar o caminhamento para uma outra unidade do AME, setor terciário, né? A gente segue esperando. Rafaela, a gente quer muito te agradecer pelo teu compartilhamento da experiência e convidar, porque amanhã, então, dia 6, na Câmara de Araraquara, vai ter a abertura de uma exposição fotográfica. Nós temos as imagens da exposição, né? Vidas Marcadas, Retratos de Sobreviver, de Carol Barra, que é uma exposição com fotos de pessoas que passaram por experiências como a sua, né? E que tem o corpo marcado por isso, portanto. E também vai ter uma mesa redonda sobre prevenção aos acidentes com queimaduras e amparo às vítimas. Dessa mesa participa você, Rafaela Puca, vítima de queimadura e membro da associação, a Vanessa Ianelli, que é assistente social e mãe de vítima de queimadura, o capitão PM Cássio
da Luz, comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros, e Luiz Cláudio Lapena Barreto, prefeito de Araraquara, médico especialista em cirurgia plástica. Então tem todas as faces dessa situação nesta mesa redonda, amanhã a partir das 17h30 no plenário da Câmara. Eu tive um problema na minha família também com a minha mãe, quando ela viva, claro, né? E ela se queimou também, não se queimou, mas com uma vasilha de água quente. Né? Então, não foi o fogo direto, mas foi a vasilha de água quente. Queimaduras também bastante sérias, bastante grave. Ficou quase 1 ano e meio, 2 anos, fazendo todo o tratamento. E ainda naquele tempo, isso faz mais de 20 anos, 30 anos, ainda não tinha aqui em Araraquara, porque tinha uma na Beneficência Portuguesa, foi extinta. Tinha uma unidade de queimados, né, que era muito bem conceituada, mas por falta de recursos acabou sendo extinta. Então a gente sabe toda a dificuldade que você tem por não ter uma ala especial na cidade, tá certo? Agora, e a gente é imprudente, irresponsável. Até a semana passada, só que coincidência, né? Semana passada eu falei, nossa, Bernadette, mas você também é detalhista pra caramba, né? Eu cheguei do trabalho, botei meu telefone para carregar, mas antes eu desligo ele, dou uma baforada com aquele coisinho de álcool. Álcool. Né? Então faço a limpeza e tal, e pus para carregar. E deixei o vidro do álcool, a cor do álcool, bem do lado do telefone. Minha mulher passou e eu estava lendo na minha escrivaninha, o telefone aqui e o vidro de álcool ali. Falei, você não está vendo isso aqui? É a química perfeita para uma explosão, né? Então, quer dizer, a gente não pensa aquilo ali, do lado da cama, do lado de uma escrivaninha, e você de frente... Madalena, tem gente que carrega o celular ligado à tomada e põe embaixo do travesseiro para dormir. Para dormir. Quer dizer, é o fim do mundo. Muita imprudência nossa, muita né? imprudência. A gente vai achando que nunca, isso é coisa que sai na internet, não vai acontecer conosco. Você vai poder encerrar, Rafaela, mas veja como a nossa audiência é aquilo que a gente disse, né? É sempre companhia de alguém. Chegou um relato, Lucas, de alguém que também viveu a experiência, é isso? Chegou sim, Luiz, e nós vamos ouvir agora o relato da Dona Rose. Dona Rose, ó, um beijo pra senhora e nesse momento sinta-se abraçada pela gente. Bom dia, Lucas. Ô, Lucas, eu tava ouvindo agora aí vocês. Eu me queimei no dia 7 de abril. E me queimei com o Richô. Nem foi com a churrasqueira. Aqui em Araraquara está de mãos atadas. Não tem nada. Eu fui pro pronto-socorro, fui pro UPA, o médico ligou em Catanduva para ver qual era o procedimento que ele faria comigo. No outro dia foi transferida para Catanduva, fiquei 20 dias internada. Depois de 20 dias eu cheguei, depois de 15 dias eles autorizaram a fisioterapia. Só que quando você interna no Hospital de Queimados em Catanduva, não tem que reclamar. Agradeci muito a Deus que fui muito bem atendida. E quando você interna lá, você tem fisioterapeuta 3 vezes ao dia. Quando eu voltei para Araraquara, demorou 15 dias. Hoje eu não tenho movimento dos dedos. É que nem a moça está falando. Não é só queimadura. O psicológico da gente também vai longe. Porque a gente se sente uma inútil. A minha mão esquerda foi a mais queimada. Eu não consigo fazer nada, Lucas. Então, assim, eu me sinto uma inútil. Estou fazendo fisioterapia hoje. Ainda não cicatrizou tudo, porque, como ela falou, eles mandam. A gente sai de lá do hospital não totalmente cicatrizada. Mas é tão difícil, porque o psicológico da gente, quem é ativo, fica muito abalado. É isso, é mais uma história, né, Rafaela? Mais uma história. Pois não. Eu me solidarizo com a Rose, porque é isso. Hoje eu faço fisioterapia na Uniara. Mas demorou para eu conseguir essa possibilidade. E até onde eu tenho conhecimento, só lá é feito. A Rose falou do Richô. O Richô é o que tem maior incidência de queimadura hoje no Brasil. É muito sério. Eu conheço pessoas que se queimaram não porque estavam manuseando o trabalho em um restaurante, mas porque estavam frequentando uma festa ou um restaurante. As sequelas são muito sérias. Ela está falando da questão da mão. Eu também tenho mão queimada. Eu uso malha compressiva. Essa malha é cara, porque ela é específica para queimados. Em Araraquara, a gente não está tendo acesso gratuitamente, tem que comprar, né? Como eu falei, hoje eu consigo a fisioterapia gratuitamente, mas foi um processo. Você não pode ficar sem. A gente não tem essa referência e isso é muito, muito sério, né?
é um apelo. A mesa que a gente vai ter amanhã é justamente para a gente trazer essa questão à tona, mesmo porque foi uma promessa de campanha do prefeito e é importante, né? Ele tem condição de fazer e sabe o que é necessário, porque é uma pessoa referência no assunto. Eu agradeço as pessoas envolvidas, a Carol Barra, que se prontificou a fazer as fotos dessas vítimas, né? Ela é fotógrafa, também professora. Essas são do making off que estão aparecendo, e aí eu convido as pessoas a irem até a Câmara Municipal. Até o final do mês, as fotos reais da exposição estarão ali. Boa parte dessas pessoas foram queimadas na infância, para a gente ter uma ideia de como é importante fazer essa prevenção, porque as crianças se aproximam do fogão, né? Esse rapaz, o Paulo, ele se queimou com inseticida perto do fogão, espirrando. Qualquer tipo de aerossol perto do sol é explosivo. Né? E, enfim, eu agradeço as pessoas envolvidas, ao mandato da vereadora Fabi Virgílio, que nos acolheu e se dispôs a fazer essa mesa e essa exposição. E agradeço também até a presença do prefeito, né? Nós encaminhamos o convite, não sabíamos se ele estaria disponível, se ele poderia participar, mas ele aceitou esse convite. Então a gente vai ter esse evento amanhã na Câmara, né? Eu estou disponível, posso passar meu contato, né? Como voluntária da Navic, a fazer palestras, a falar sobre isso para crianças, para jovens, para as pessoas, para que elas tenham, assim, para que elas entendam de que pode acontecer com a gente, sim. Isso não tem idade. Pode ser com criança, pode ser com adulto e pode ser com idoso. E dependendo da época da vida, a gente não tem condição de poder se reestabelecer, né? A minha cicatrização ainda é boa. Perto de tudo que eu tenho visto, de todos os relatos, a minha cicatrização é boa, eu estou recuperando a mobilidade, eu estou retornando ao mercado de trabalho. Mas tem gente que não vai conseguir fazer isso a vida inteira. Então, muito obrigada pela oportunidade. Você quer deixar um contato? Pode ficar à vontade. Como, nas redes sociais, nas telefone? Redes sociais, okay. eu estou como Rafaela Puca, Rafaela com 2 L's, né? E as pessoas interessadas em conhecer um pouco do trabalho da Navic, pode procurar, né, a Navic Oficial, porque também existe o contato nas redes sociais. E tanto eu como outros voluntários, né, são histórias de muita superação, né? E de pensar isso, que as pessoas que passaram por todo esse enfrentamento e continuam passando à procura de tratamento, precisam se unir justamente para dar apoio a outras pessoas. Inclusive a Rose que falou aqui, ela pode entrar em contato com a gente, né? Que a gente vai fazer o possível para acolher, a gente precisa de escuta, exatamente, né? É uma questão psicológica, emocional, né, que está arrebentada. Agora, temos que buscar, se tem Catanduva, se tem Sertãozinho, porque Araraquara, com todo o seu potencial, também não tem, não é verdade? Não? Então, o Lapena, que é um médico da área, tem que ir para Brasília, tá bom? Tem que conversar com o Ministério da Saúde, tem que ir para São Paulo com o secretário da Saúde e realizar aquilo que ele prometeu na sua campanha, porque desde quando era vereador ele sonhava com isso. Ele né? diz, Madalena, que essa foi a causa que o levou para a política. Não é só estar no programa de governo, né? Ele já disse isso a gente em outras entrevistas. Foi isso que me levou para a política. Foi isso que eu me candidatei primeira vez em vereador para defender essa bandeira. Olha que grande oportunidade, né? Hoje ele é prefeito e tem, portanto, né, mais reverberação e capacidade de mobilização em torno do assunto, e é um assunto pertinente. Tem que deixar a política do lado num momento como esse e contar com o apoio de todos os partidos, todo o segmento, porque é alguma coisa que não é justo que Catanduva tem, que Sertãozinho tem. E não é só a ala em si, né? É toda a garantia de continuidade do tratamento, né? Não é só a ala ali para o atendimento. Né? A gente percebe que quando não tem especialidade, você simplesmente não acabou o tratamento, o pessoal já, sabe, já manda. Vai deixando. Quando a gente sai do risco de morte, Madalena, parece que já não importa mais. É isso aí mesmo. E é essa a nossa busca, a nossa causa, né? É isso aí. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado, um abraço, Rafaela. E assim a gente vai, quem sabe, né, no final do ano, quando estamos agora em
Junho. Quem sabe em dezembro, né, nós podemos estar aqui dizendo parabéns, prefeito da Penha, o senhor conseguiu e o hospital foi equipado com uma unidade para queimados, tá certo? Quem sabe? Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado, viu? É isso aí. Jornal da EBS.